Oremos então. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer ao Senhor por a oportunidade que tu nos dás, temos livre acesso à tua palavra e aqui nessa tarde viemos aqui para estudá-la e sair daqui com a tua compreensão daqui dos eventos finais que há onde aconteceu. Muito obrigado por tudo, por nos abençoar. Que o teu Espírito que aqui já está, que continue. A gente implora para que ele ainda esteja aqui. O doutor Lovício agora vai trazer a explicação da saúde para que a gente melhore, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, Amém. habita em nós, habita sobre cada um de nós aqui e usa o doutor Lovício de uma maneira poderosa para que a gente saia daqui compreendendo o teu querer na nossa vida. Fique conosco, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eduardo, você fica. É o ar, a água, Oito. o sono, a alimentação, o exercício, o sol e a confiança em Deus. Então, uma coisa que a gente não 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 costuma falar muito é sobre o sono. O sono, ele é um regenerador das células, principalmente das células nervosas, né? Das células do sistema nervoso. Então, quando a gente não dorme direito, a gente não produz os neurotransmissores. Os neurotransmissores são cerca de 40 neurotransmissores. E eles é que dão o comando do nosso, fazem o comando do nosso corpo. Por exemplo, quando você está estressado, você pode ativar o sistema nervoso simpático. Quando você ativa o sistema nervoso simpático, o que acontece? Libera adrenalina e noradrenalina. Quando o contrabalançar do sistema nervoso simpático é feito pelo sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele libera acetilcolina. Então, a gente tem que manter um equilíbrio entre esses dois sistemas, liberando adrenalina e noradrenalina, para a gente ficar mais ativo, e liberando acetilcolina, para que a gente possa reequilibrar. Os dois sistemas se equilibram e produzem saúde. Por exemplo, quando a gente tem uma criança com um espectro autista, por exemplo, o que acontece com ela? O sistema nervoso simpático, ele fica como que ligado o tempo todo. Então, o corpo fica produzindo adrenalina e noradrenalina o tempo todo. E o sistema nervoso parasimpático, ele não consegue entrar em ação. Então, esse desequilíbrio faz com que a gente fique ligado, estressado o tempo todo, produzindo adrenalina e noradrenalina. É isso que acontece também quando nós estamos o quê? Quando nós estamos em, em ansiedade constante, entendeu? Quando nós estamos ansiosos constantemente, por isso que Jesus disse assim na Bíblia, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Porque o vosso Pai que está no céu, ele lhe dará tudo o que vocês pedirem. Então, essa ansiedade constante leva a uma produção muito grande de adrenalina e noradrenalina. O sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão estar ativos constantemente. E o sistema nervoso parasimpático, que libera acetilcolina, ele não consegue entrar em ação. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma lei de saúde, vai tentar cumprir uma lei de saúde, por exemplo, comer, não comer a carne, por exemplo, ou fazer exercício. Mas se a gente está com raiva disso, a gente ativa só o simpático, então é capaz de sentir mal. Então, o equilíbrio e a confiança em Deus, porque a confiança em Deus é o quê? É um dos remédios, certo? Então, é o ar, é a água,
é o sol, é o repouso, é o exercício adequado e, e o sétimo é o quê? Confiança em Deus. Então, nós precisamos estar constantemente confiando em Jesus. Jesus, ele vai... A nossa ligação com Deus tem que ser muito grande para que nós possamos viver os remédios de Deus de uma maneira natural, não de uma maneira chateados. Então, a gente precisa ir procurando ah, colocar na nossa vida de uma maneira, como que eu posso dizer, coerente e não estressada, os remédios de Deus na nossa vida. Eu tive um contato com um médico e ele estava falando, não, que o regime vegetariano não é bom. O regime vegetariano, a filha dele começou a fazer um regime vegetariano e ficou doente com aquele regime. Porque provavelmente ela não procurou receitas novas, não procurou fazer uma coisa coerente com, como eu posso dizer, assim, estudada, porque os recursos naturais, usados em harmonia com a vontade de Deus, eles produzem resultados sobrenaturais. Mas a gente precisa procurar desenvolver, desenvolver esses recursos, porque eles exigem muitas mudanças, né, na nossa... Mudar a alimentação não é uma coisa fácil. Nós precisamos nos preparar e ir aos pouquinhos fazendo a mudança. Eu lembro quantos livros de receita foram produzidos naquela época que a gente estava fazendo tratamento natural lá no hospital. Muitas receitas novas, porque o regime sem carne, ele não é que ele é muito bom, muito gostoso, muito saboroso, mas a gente precisa saber fazer. Não é só tirar a carne e não se preocupar com mais nada. Então, nós precisamos fazer um arroz integral, por exemplo. O arroz integral, eu vou fazer uma pergunta aí, se vocês quiserem responder para me ajudar, pode responder. O arroz integral, você cozinha ele no mesmo tempo que o arroz branco? Hein, dona Gina? Não, pastor, não cozinhamos. Demora um pouquinho mais. Eu Demora um ponho pouquinho ele de mais. molho primeiro e misturo. Eu já coloquei um pouco de arroz negro, um pouco de arroz vermelho, quinoa, é isso. E aí eu deixo Então, de molho um pouco para depois fazer. Como a que senhora deixa de faz? molho a noite inteira? A Não, senhora deixa não. Eu deixo 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos. e quando já deixa um pouquinho de molho, ele já fica saboroso, a senhora consegue comer. Fica muito saboroso, Alô? mesmo puro. Eu ponho ervas Alô? finas. Alô? Oi, nós estamos te ouvindo, Vocês doutor. estão me ouvindo? Sim, sim. Pode falar. O senhor não está Alô? nos Alô? ouvindo? Sistema nervoso simpático com o parasimpático. Então, se a gente está num constante estresse, a gente libera muita adrenalina. Se a gente dorme sossegado, por exemplo, o sono, o sono tem que ser em média de quantas horas? Para que nós relaxemos e o sistema simpático desligue. O sono tem que ser em torno de 8 horas, certo? 8 horas. O sono tem que ser em ambiente escuro. Quanto mais escuro, melhor o relaxamento do sistema nervoso. Os neurônios conseguem se recuperar, porque nós produzimos durante um dia 10 a 12 células cancerosas todos os dias. Então, essas células cancerosas, elas são um lixo para o corpo e elas precisam ser eliminadas.
Então, durante o sono, elas são eliminadas. Então, nós temos que ter um sono adequado. Um sono, o sono depois das 10 horas é muito melhor. Se você consegue estar num lugar que você não tem luz, que você passa a mão na frente do rosto e não enxerga, tem um escuro ideal para você poder relaxar e ter uma recuperação das células do sistema nervoso. Então, o sono parece que não é. Quando você faz a respiração bucal, por exemplo, quando você dorme e, e a boca fica aberta, você não está conseguindo respirar direito. Então, você não está oxigenando as suas células direito. Então, você tem que procurar ver se tem algum problema que está obstruindo o teu sono à noite. Ele está tirando, deixando o sono bom, o sono ativo, um sono reparador, que a gente fala. Por exemplo, eu lembro que meu pai, ele tinha um problema cardíaco. Ele foi operado do coração 3 vezes. E ele dormia sentado. Ele dormia sentado. Toda noite ele dormia sentado. É impressionante. Assim mesmo ele conseguiu trabalhar um tempão. Nós vemos que quanto mais a gente consegue viver os remédios naturais, mais, quanto mais a gente consegue viver os recursos naturais, melhor a gente, melhor a gente, mais a gente prolonga a nossa vida. Eu estava conversando com esse médico ele falou que a filha dele piorou quando começou o regime vegetariano. Eu falei, provavelmente ela não desenvolveu receitas novas, né? E não basta deixar a carne. Eu lembro que muitas receitas foram desenvolvidas, muitas, muitas senhoras assim desenvolveram receitas muito. Eu nunca tive problema. Eu falei, eu sou 52 anos que eu sou vegetariano e estou vivo, né? E estou vivo. Eu tenho 75 anos, porque isso daí não é só uma, uma questão da sensibilidade física, mas é a sensibilidade espiritual. Quanto mais a nossa mente fica ativa, diminuindo a nossa natureza carnal, quanto mais a gente faz crescer a nossa natureza espiritual, maior é o nosso contato com Deus. Porque qual é o único método que Deus se comunica com a gente? Qual é o único lugar que Deus se comunica com a gente? Ele Na se comunica mente. conosco através do quê? Do Da mente. lobo pré-frontal da região frontal do cérebro. Ele não se comunica conosco através da mão, através do pé, ele se comunica através do nosso cérebro. E o nosso cérebro precisa estar bem preparado, estar adaptado para a gente poder gostar de ter contato com Deus. Como é que a gente demonstra que a gente gosta de estar em contato com Deus? Lendo a sua palavra e orando, né? Isso vocês fazem muito bem aí na família Emanuel. Vocês estão em oração o tempo todo uns orando pelos outros. Isso é muito importante. Mas para que a gente tenha vontade de orar, nós precisamos deixar nossa natureza carnal diminuída. E quanto mais a gente desenvolve a natureza espiritual, mais a gente fica em contato com Deus. E Deus se agrada disso. Por isso que ele deixou um monte de regras de saúde. Essas regras de saúde são da alimentação, são a quantidade de água que você bebe, a água pura. Então, uma das últimas barbaridades que fizeram, eles sobrou uma quantidade enorme de flúor nos reservatórios deles ali. O que nós vamos fazer com isso? Vamos colocar na água e dizer que o flúor vai matar os germes e vai melhorar a saúde de todos.
Eles colocaram o flúor na água, e o que aconteceu? O flúor intoxicou a gente mais ainda, o nosso cérebro ficou mais, mais debilitado. Então, mais problemas de saúde se desenvolveram. Mais problemas de saúde se desenvolveram. Então, em vez de melhorar a nossa saúde, em vez de aumentar a sobrevida em 5 anos, a nossa sobrevida diminuiu. Os problemas de saúde aumentaram. A quantidade de problemas de saúde é enorme hoje em dia. É enorme a quantidade de problemas de saúde. Está todo mundo doente, inclusive aparecendo muitos cânceres, né? Ah, então, nós temos que procurar, para cada um, segundo cada um, os conhecimentos de cada um, viver de acordo com as palavras, com as recomendações que Deus coloca na sua palavra. Eu, por exemplo, eu e minha esposa vivemos muito tempo dando plantões à noite. Isso não é bom, isso altera o sono. E isso faz com que a nossa saúde seja prejudicada, né? Mas Deus fala que nós podemos recuperar. Se nós nos colocarmos dentro das suas orientações, nós podemos nos recuperar daquela, daquelas, daquelas transgressões que foram feitas, porque Ele nos perdoa e nos ajuda. Mas quanto antes nós fizermos isso, melhor. Quanto antes a gente se colocar nas mãos de Deus e procurar seguir estritamente as orientações que Ele está dando, nós vamos nos sentir melhor e ter mais saúde. Isso é muito importante, porque nós estamos chegando no final da história dessa terra e vai ser exigido de nós uma série de decisões, vai ser exigido de nós uma série de decisões que são para salvação, para perdição. Por exemplo, nós vamos ter que decidir qual dia vai ser o que nós vamos guardar. E o mundo vai colocar o primeiro dia da semana. Mas esse primeiro dia da semana, a gente sabe que não é o que Deus... Porque Deus fez o mundo em quantos dias? Em 6 dias. No primeiro dia ele fez a expansão, no segundo dia ele fez as águas, no terceiro dia ele separou a parte seca da parte líquida, no quarto dia ele fez o luzeiro maior e o luzeiro menor, no quinto dia ele fez os répteis e as aves, no sexto dia ele fez os animais silvestres e também fez o homem e mulher. E o homem, naquela época, Adão tinha 4 metros. E Eva tinha por volta de 3,80 m, 3,90 m. Então, vocês veem quanto que a raça degenerou. Quanto que a raça degenerou. Hoje eu tenho 1,70 m, Adão tinha 4 metros. Então, você vê quão mais fraco nós estamos. Quanto que a nossa mente enfraqueceu também. Mas nós, ligados em Jesus, nós podemos ter uma mente para enfrentar o inimigo com seus enganos. Ele enganou Eva já no começo e ele procura nos enganar hoje em dia também. Então, eu estava assistindo uma aula essa semana, ela estava falando sobre um cogumelo, e esse cogumelo é excepcional para a saúde, e vocês podem procurar usar esse cogumelo. É o cogumelo juba de leão. O cogumelo juba de leão é muito, muito ativo para fortalecer o nosso cérebro. Ele tem todos os nutrientes que nós precisamos. Inclusive, ele tem a B12, tá certo? Ele tem a B12. Então, vocês podem procurar, se informar onde tem aí perto de onde vocês moram. Depois eu posso até pôr num link aí para vocês. Quem que vende? É o professor Tiago Rocha, ele que desenvolveu o cogumelo juba de leão e a gente pode usar todos os dias, usar vários dias por semana.
Tá bom, era isso que eu queria falar. Não sei se vocês me ouviram, eu tô meio perdido que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Estava ouvindo tão bem, de repente parei de ouvir. Eu vou pedir que a Osana, então, faça uma oração final, tá bem? Depois você fala com ele, tá, Osana? Que ele não nos ouve, que ele não olha para fazer assim, tá bem? Ah, o som, ô Lisandra. Conseguiu? Não, eu vou orar. Vou orar então, tá bem? Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Nós ouvimos tudo que o doutor Antônio Lovísio disse e nós aprendemos, ó Agora eu Pai. estou ouvindo, agora de repente eu comecei a ouvir. Ah, então Está faz a ouvindo oração agora? final. Acho que eu fiz alguma coisa errada, que eu estava ouvindo também. Tá ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Então faz Tá uma bom, oração para a gente. tá. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa? Que eu fiquei Tudo, sem... tudo, sem- tudo. Então tá bom. É, é, eu estava conversando com a senhora um pouquinho, eu até vou perguntar. A senhora, quando vai cozinhar o arroz, a senhora deixa um pouquinho de molho antes, né? É isso. E É, a eu senhora deixo uns cozinha o 20, arroz, 25 minutos. e quanto tempo ele leva para cozinhar o arroz, assim, o arroz integral? Ah, eu não sei, eu faço na panela elétrica. Ah, na panela elétrica, tá bom. Então tá. Porque o arroz e o feijão são eles, a gente combinando essas duas, os aminoácidos que tem no feijão, mais os aminoácidos que tem no arroz, eles formam uma proteína completa. É isso que eu queria falar. Quer dizer, Ah, mesmo é? quando a gente parar de comer, eles formam uma proteína completa. Então, quando a gente para de comer a carne, o arroz e o feijão, eles substituem. Você pode usar o grão de bico, você pode usar ervilha, você pode usar lentilha, mas o arroz e feijão é uma boa combinação alimentar, tá certo? Ah, eu ponho ervilha E, também, tinha esquecido. e outra coisa que eu queria falar é que Lentilha. você pode complementar também com nozes, cereais, e você tem que fazer uma mudança assim gradativa, né? Não precisa fazer de hoje para amanhã mudar tudo. Vai procurando desenvolver receitas e coisas para que não tenha problema nenhum. E você desenvolver uma saúde melhor, tá certo? Não pior. Certo. Tanto é que lá na Califórnia, quem faz o regime vegetariano, eles vivem 7 anos, eles estão vivendo 10 anos a mais. Então não é uma coisa, é, é uma coisa séria, não é um trabalho fajuto, é um trabalho muito importante corroborando com as profecias bíblicas, né? Então, Uhum. toda vez que a gente procura se colocar nas mãos de Deus, Deus vai abençoando para a gente ter inteligência e sabedoria para fazer não só o nosso melhor, mas que aquilo seja uma prova da existência de Deus, né? Uma prova da existência de Deus. Alguém Bom, quer fazer alguma pergunta? Agora eu estou ouvindo. levante a mão, né, Oi, Gina, Lisandra? se Ah, você puder ir lendo, as perguntas vão ser postas ali no chat, por favor. ah, tá. Tá Já bem. coloquei a minha. Eu vou fazer as perguntas para o senhor, tá bem? Tá bom, tá ótimo. É, quanto tempo de cozimento deve ter o arroz integral? Ariadna perguntou. A senhora respondeu, né? Quanto tempo a senhora leva aí? A senhora sabe mais Ah, que eu. eu não marco, eu não marco. Ela que está perguntando, ela deve fazer em panela comum. Meia hora, uma hora? Não sei. Ariadna. É, uns Alô, tem alguém? 25 minutos, né? Meu 25 arroz leva minutos, é isso 25 mesmo. minutos. Querido Deus, bom Pai, obrigado pelo dia de sábado que o Senhor nos deu. Sabemos que o Senhor está muito perto de voltar
aguardamos ansiosos pelo teu retorno. A vida na Terra está cada vez mais difícil, o número de doenças está aumentando muito, as pessoas estão todas inflamadas, desenvolvendo cânceres. O câncer aumentou quase 100 vezes cada... Há 50 anos atrás, cada 33 pessoas, uma tinha câncer. Hoje, cada 3, cada 4 tem câncer. Então, de todo lado, nós estamos vendo doenças graves se propagando e procurando, o inimigo procura destruir a raça humana. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu regras de saúde, nos deu orientações, porque nós podemos ver, Jesus era pescador, né? Mas o peixe de antigamente não é o mesmo peixe de hoje. O peixe até podia ser comido. E Jesus, na pesca milagrosa, ele fez os discípulos pescarem uma quantidade enorme de peixe. Mas hoje o peixe está contaminado com mercúrio. Então, quando a gente come a carne de peixe, está comendo mercúrio. O mercúrio é altamente cancerígeno. Ele atinge o nosso corpo e estraga o nosso sistema imunológico e estraga nossas células. Que Deus nos ajude, que nós possamos estar em constante oração com Ele, para que possamos perceber as armadilhas do inimigo e vencermos e estarmos logo, logo junto com Ele, salvos por toda a eternidade para viver nos céus ou aonde Ele determinar. Te agradeço pela família Emanuel, agradeço pelas bênçãos que Deus tem colocado na minha vida e na vida de todos vocês. Continua conosco agora, em nome e por amor de Jesus. Amém. E volta